tua palavra é luz no meu caminho. Estimados irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro para juntos meditarmos a palavra de Deus neste terceiro domingo do tempo comum. Você que sempre me acompanha nesse canal Sopro de Esperança, se não é inscrito ainda no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos nos grupos de WhatsApp, peça que se inscreva no canal Sopro de Esperança e assim façamos crescer este canal, chegar a mais pessoas a palavra de Deus. E deixe-se sempre seu comentário, deixe seu like, isso é sempre muito importante para fazer crescer o nosso canal, a família Sopro de Esperança. Comece o seu dia voltando mais uma vez a sua atenção ao seu coração, a esta sede onde Deus habita, a este lugar em que Deus escolheu residir. Por isso, se pergunte, onde estão os meus pensamentos? Estão eles no passado? Estão eles no futuro? Eu devo estar no presente. O lugar que Deus se mostra, o lugar que Deus se revela para mim é no aqui e no agora, no presente. Por isso, se você tem costume de estar sempre no passado, no futuro, faça um esforço, venha para o presente. E a maneira mais bela de estar no presente e aqui permanecer é você respirar consciente. Por isso, sopro de esperança. Respirar consciente é viver intensamente o mistério de Deus. É viver intensamente nesta presença transformadora que o próprio Deus nos faz e nos habilita a viver nesta plena comunhão. Viva na presença de Deus. Louve e bendiga sempre a Deus pelas maravilhas que em ti Ele realiza. As leituras que hoje nos são oferecidas são leituras riquíssimas que nos ajudam a crescer neste caminho que o próprio Deus nos aponta e nos apresenta. A leitura primeira da profecia de Jonas capítulo 3, versículo de 1 ao 5 e 10, nos apresenta um Deus insistente. Estamos no contexto histórico pós-exílio. É ali esse reinado assírio que fez grande mal na perseguição daqueles que adoravam o Deus único, Deus Javé. E, portanto, este reinado, esta realidade, é uma realidade que Deus deseja transformar e mudar. Assim sendo, Deus chama com insistência o profeta, para que ele possa ir ao encontro deste povo e apresentar o convite à conversão. Mas Jonas resiste e Deus insiste em chamá-lo. Até que hoje, nesta leitura, Jonas parece não encontrar outro meio senão dizer sim a Deus. Pois o convite de Deus é direto: levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive. E ali anuncia a mensagem que eu te confiar. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Para a surpresa do profeta, eis que este povo que não era cristão, que não eram adoradores do Deus único, acolhe o convite de Deus e se convertem, fazem aquilo que o convite de Deus os incumbiam, ou seja, compadeceram-se, realizaram a vontade de Deus, e o próprio Deus se compadece deste povo e não mais realiza o mal que anunciara. Caríssimos irmãos e irmãs, 40 dias, se não se converterem, Nínive será destruído. 40 é o número da mudança. É o número da decisão, que somos chamados a escolher permanecer nesta vida que estamos
ou dar passos diferentes para Deus. Este povo de Nínive escolheram dar passos para Deus, em vez de permanecer naquele submundo que estavam submergidos e estavam vivendo. Peçamos a Deus a graça de também nós darmos passos diferentes e que venham a agradar sempre a vontade e o querer de Deus. O texto do Evangelho que hoje nós meditamos, hoje Marcos capítulo 1, versículos de 14 ao 20, que diz: Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e credes no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles deixaram imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, Jesus viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, Jesus, mais uma vez, é direto ao nos chamar, ao desejar que nós sigamos intensamente o projeto que Ele nos apresenta. Caríssimos, aqui neste Evangelho, dentre tantas riquezas que podemos rezá-lo, fiquemos com 3. A primeira coisa, acontece aqui o início de um processo. A nossa vida é feita de retomada. A nossa vida é feita de termina um processo, começa um outro. Eu estarei, na próxima sexta-feira, começando um novo processo, um novo trabalho, uma nova paróquia. Ou seja, a nossa vida é feita de processos. E feliz daquele que entende cada processo e sabe dar passos e recomeçar. Com alegria, na certeza de que estou fazendo realizando a vontade de Deus. Pois bem, termina neste Evangelho o processo, a etapa de João Batista. Começa a etapa, o processo de Jesus Cristo. O holofote deixa João Batista e agora passa para Jesus Cristo. E aí, a primeira parte do texto apresenta o primeiro apelo de Jesus Cristo, que aliás ele nos traz 4 apelos. O primeiro que Jesus apresenta é: o tempo já se completou. Trazendo de forma hermenêutica, está dizendo Jesus: é hora de abraçar, é hora de fazer a vontade de Deus, é hora da decisão. Lá na primeira leitura, Jonas apresentou 40 dias para que o povo se convertesse. Jesus está dizendo: não tem mais 40, é agora. O tempo já se completou. João Batista fez seu papel com maestria e agora é hora de abraçar o projeto que ele mostrou, apresentou e que agora eu cheguei para ser executado. Segundo elemento que Jesus apresenta é: o reino de Deus está próximo. Eu sempre digo que dizer que o reino de Deus está próximo não é dizer que ele está perto, mas é que ele já está aqui. É que ele já é presente. E este reino de Deus, podemos dizer que é Jesus Cristo. O reino de Deus está próximo. É o próprio Jesus Cristo que está aqui, diante de nós. Terceiro elemento que Jesus apresenta é: convertei-vos. Converter não é simplesmente como aquele batismo de João Batista.
Mas converter é aderir definitivamente ao projeto que ele, Jesus Cristo, representa. Quarto elemento que nos apresenta Jesus é crede no Evangelho. O Evangelho é o nosso foco. O Evangelho é a nossa meta. O Evangelho é o nosso destino. É por ele que devemos ser guiados. Ele é esse caminho o qual devemos percorrer. Portanto, Jesus é claro ao dar o pontapé inicial da sua missão que começa hoje, segundo Marcos. Depois, a segunda parte do Evangelho, Jesus apresenta o chamado. E interessante, não é o discípulo que vai a Jesus, mas é Jesus que vai até o discípulo. Jesus, diz o texto, que Jesus viu Simão e André e imediatamente Jesus os chama. Chama para que eles lancem a rede ao mar e se tornem pescadores, não mais de peixes, mas agora de homens. Jesus viu Simão, seu irmão, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes, pois eram pescadores, e disse: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. A reação destes dois homens é deixar tudo imediatamente, seguir Jesus Cristo. Eis a nossa atitude que nos convida o Mestre Jesus. E agora, Jesus não chama alguém que está desocupado, que não tem o que fazer. Eles já tinham uma profissão, eram pescadores. Portanto, o desafio nosso é deixar aquilo que somos apegados, que temos como profissão de sustento, para aderir, abraçar o projeto amabilíssimo de Deus. Ou seja, o chamado é sempre o desafio de deixar o que estamos acostumados para abraçar aquilo que não conhecemos. Última parte do texto, mais uma vez, Jesus encontra outra dupla de irmãos, que também tinham seus afazeres, que agora aparece a família. Estava ali com seu pai, consertando as redes. Eram profissionais da pesca. Jesus vai, faz o mesmo chamado. E a resposta é imediata. Abraçam, adere o chamado que faz Jesus Cristo. Esta deve ser também a nossa atitude. Diante da proposta, diante do chamado de Jesus Cristo, não podemos ter dúvida, mas sim responder, como fizera Maria: eis aqui a serva do Senhor. Assim também deve ser a nossa adesão ao projeto de Jesus Cristo. Termino com aquilo que Paulo, na carta aos Coríntios, nos fala, justamente dizendo: o tempo está abreviado. Não há tempo para pensar. É agora que devemos ir ao encontro de Deus. Por isso, Paulo vem dizer para nós que pensemos e alimentemos a nossa mente, os nossos pensamentos, não nas coisas deste mundo que são passageiras, mas sim na realidade do céu, realidade elevada. Pois a figura deste mundo passa, mas Deus permanece junto de nós. Amados e amadas, é hora de Jesus, confirma Paulo, que nós não sejamos agarrados às realidades deste mundo, mas estejamos sempre almejando e sonhando e buscando as realidades que nos espera, que já estamos experimentando neste mundo, mas que a sua plenitude está junto de Deus. Vivamos com intensidade esta semana e deixemos ser transformados e guiados pelo chamado que nos faz Deus. Segue-me. E como os discípulos que no Evangelho se apresentaram, possamos segui-lo de forma imediata, pois Deus reserva uma grande festa para aqueles que o seguem de cabeça erguida e confiante naquilo que Ele nos transmite. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.